2026 prometia ser um ano de estabilização das taxas de juros, mas com o cenário geopolítico e a incerteza atual, o planeamento torna-se ainda mais crucial. O que escolher? O dinamismo e a hegemonia americanos ou a solidez e os dividendos europeus? Qual dos índices é a melhor opção à data de hoje? Bem-vindos a mais uma sessão XTB Market Sessions. Vamos analisar então os dois principais mercados, agora com a ajuda de Luís Correia Tavares, analista de mercados, João Cruz, analista da XTB, e Adriano Lopes, fundador de investirnabolsa.pt. Obrigada aos três por estarem connosco, bem-vindos. E gostava de começar a olhar para os mercados da mesma forma que às vezes olhamos para as pessoas, cada uma com a sua personalidade própria, uns mais inovadores, mais aguerridos, outros nem tanto. É assim que podemos olhar para Estados Unidos versus Europa? Luís, começamos por si. Muito obrigada. São dois mercados diferentes. Eu diferenciava, acima de tudo, os Estados Unidos pela eficiência, frente a uma Europa que anda um bocadinho mais a marcar passe. Portanto, é a forma como eu olho para os mercados. Eu resumo isso em duas palavras. A Europa discute muito, perde muito tempo a legislar, perde muito tempo a tomar medidas e os Estados Unidos andam um passo à frente, portanto, ou seja, avança e depois vamos ver o que é que isto vai dar. E depois regulamos com experiências boas ou menos boas. Isso, na essência, nos mercados, faz com que os mercados descontem expectativas futuras logo, tendo em conta um cenário positivo futuro, é sempre assim que é visto e basta recuarmos. Eu não quero recuar muito tempo, mas recuarmos à crise subprime, 2007 a 2009, quando os mercados fizeram um mínimo histórico, vamos dizê-lo assim, não é o mínimo de toda a história, mas assim um mínimo recente. Os Estados Unidos levaram 1 ano e meio a fazer essa recuperação e a Europa andava a marcar passo, andava a discutir, portanto, muitas discussões, zero decisões. Os Estados Unidos, politicamente, não querendo entrar no campo da política, eles estão do mesmo lado quando é para ajudar, quando é para a coisa andar para a frente. Então, daí que nós vemos todas as inovações a saírem dos Estados Unidos. Há um velho ditado nos mercados, há um ditado, há uma frase muito típica nos mercados que é: os Estados Unidos, não é uma frase minha, alguém dizia que os Estados Unidos inventa, a China copia, a Europa regula. Está tudo dito. A Europa mete muito ABS e se nós formos comparar uma performance, desde que Portugal foi resgatado, por exemplo, a Europa, os índices principais da Europa, aquele que mais evoluiu foi o índice germânico, que evoluiu uma taxa de 8% anualizada, frente a um 18% da Bolsa Tecnológica Americana. Isso já diz tudo. Eu não queria entrar ainda nos índices, já teremos tempo de olhar mais ponto a ponto. Esta era precisamente a resposta que eu procurava agora inicialmente, até para perceber o vosso posicionamento, para que lado é que pendiam mais. João. Obrigado pelo convite, primeiro que tudo. Dando-lhe o exemplo, eu estou, de momento até, e falando no momento mais atual da Bolsa, olhamos para os semicondutores e pegando nas palavras do Luís, claramente a Europa, com o passar dos anos, foca-se na regulação e aquilo que falta na Europa está nos Estados Unidos e vice-versa, não é? Tal como o Luís Correia Tavares disse. E olhamos então que as empresas, e focando-nos no último mês, eu sei que não quero ir aos índices diretamente, mas só para dar um exemplo, que as ações de semicondutores e tudo o que está envolto da inteligência artificial, então não para de subir, e olhando para o DAX até ao momento, vemos que o DAX ainda não atinge máximos históricos, enquanto que as bolsas norte-americanas então continuam consecutivamente a bater máximos históricos. Agora depois também teremos que ter aqui a questão cambial, certamente mais à frente também lá iremos, porque existe sempre aqui então um custo de oportunidade. Os investidores, de alguns anos para cá, continuam então a olhar para a Bolsa norte-americana. Se recuarmos até ao período de 2020, vemos que todas as bolsas subiram à boleia das norte-americanas, mas claramente então a Europa aqui a ficar um pouco para trás nesse aspecto. Adriano, bem-vindo também. Para onde é que pende mais? Para os Estados Unidos ou para a Europa? Bem, já obrigado pelo convite. Eu, na minha opinião, vai tender mais para os Estados Unidos. Basicamente, sempre que os Estados Unidos estão a subir e as bolsas estão a subir, basicamente também sempre a Europa vai estar a subir e também nos outros continentes também vão estar a seguir os mesmos passos.
Olhando então agora para os índices, e começo já consigo, muitas das vezes falamos aqui do SP 500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, mas que acaba também por ser um barómetro do estado da economia atual. Por que é que podemos olhar para as coisas dessa forma? Porque o índice S&P 500 é composto pelas 500 maiores empresas e se a economia também não está correndo bem, também essas empresas também vão ser afetadas, seja por causa da inflação, seja também por causa dos empregos, também das vendas de produtos e também, em parte, vai ser afetado pelo mundo inteiro isso, porque também os Estados Unidos vendem bastante para a Europa, porque tem preços muito mais baratos e também por causa da conversão do euro-dólar, por causa disso. E acaba por ser um índice muito diversificado também em termos de setores, que é algo bastante importante, vai desde a tecnologia à saúde ao consumo, certo? Nós temos que olhar que, neste momento, quem domina são as 7 magníficas e elas representam cerca de 33% do S&P 500 e cerca de 57,5% do Nasdaq. E, sendo elas que impulsionam então os índices, estamos diversificados por um ponto, não é? Porque são 503 empresas que compõem o índice S&P 500 ao momento atual, mas, claramente, os movimentos são impulsionados por essas mesmas 7 empresas. É caso... Sim, peço desculpa. Não, pode continuar. Eu queria aproveitar o detalhe aqui para para trazer aqui à conversa algo que eu considero importante. Quando se fala muito na diversificação do SP 500, é verdade que pegarmos numa cesta, pensemos numa cesta que tem 500 artigos lá dentro, partimos daquele pressuposto de que ela é a que está mais bem diversificada, mas na verdade, na minha opinião, não é. O índice melhor diversificado é o Dow Jones Industrial. E até podemos fazer aqui um género de uma semi-homenagem ao Dow Jones, que faz este ano precisamente 130 anos. O SP 500 vai fazer para o ano que vem 70 anos. Ele nasceu em 1957. Há muitas teorias sobre a performance do SP 500 dos últimos 100 anos, dos últimos 150 anos. O SP 500 tem 70 anos, vai fazer 70 anos. Agora, é importante dizer que também é possível fazer essas contas, porque basta recuarmos às métricas do SP 500 atuais e vermos o que é que valeriam as empresas se o SP 500 existisse, imagino, no ano 1900, nós conseguiríamos apurar e, com isso, aferir uma taxa anual de rendibilidade. Mas quem faz este ano 130 anos é o Dow Jones. E era o índice que era a referência mundial até o fim do século XX, princípio do século XXI. Depois transpôs-se para o SP 500, mas antes era o Dow. Tanto que façamos esta comparação, enquanto que a média do Standard & Poor's desde que existe, anda ali, sem contar que a inflação, em torno aos 7%, o Dow anda só nos 5%, no mesmo período. Portanto, eu há pouco peguei na referência de 2011 por causa de quando a Troika chegou aqui a Portugal, para pegarmos nessa referência. Por exemplo, enquanto que o Dow tem uma evolução de 10%, de 10%, precisamente, o Standard & Poor's tem de 12%. Logo, o Dow é o mais diversificado, porque é o que menos desce quando há descidas, é o que mais sobe quando há subidas. Portanto, na verdade, esse é que é o verdadeiramente mais diversificado. Porquê? Porque a ponderação dessas 30 empresas são 30, todas elas de setores diferentes, e quando o setor é o mesmo, é uma indústria diferente dentro do mesmo setor. Exemplificando, Apple e Microsoft. Parecem concorrentes, mas uma é o hardware e serviços e outra é software e nuvem. Portanto, são indústrias dentro do mesmo setor, como que subsetores. Daí que o Dow, na verdade, é que é o mais diversificado. E a ponderação também é realmente mais diversificada, tanto que estamos aqui a falar daquelas 7 magníficas, tínhamos uma ideia que estas 7 magníficas, há alturas que chegam a representar 30% desse índice. Isso não é diversificação. Mas, na verdade, dá a sensação que o é, porque são 500 dentro de um índice, não é? E então, portanto, na minha opinião, quando toca a olhar para a diversificação, eu pessoalmente prefiro o Dow. O que não quer dizer que tanto o João como outra pessoa qualquer se sinta mais identificada com outro índice, porque é isso que é bonito neste mercado, é haver opiniões diferentes, porque se elas não existirem, não há mercado, porque não vão haver trocas, não é? Já agora é esse o caso, João? Ou para si o barómetro também pode ser o Dow? Não descarto. Até tenho feito alguns relativos porque o mercado está também um pouco incerto, não é? Nós vemos que desde que Donald Trump entrou novamente na Casa Branca desde 2025, se fizermos aqui um relativo, não é? É assim que eu dou o nome, que é vermos a performance dos emerging markets, isto é, dos mercados emergentes, e depois também de um ETF que representa o S&P 500, por exemplo, o SPY, nós vemos que exatamente um dia após Donald Trump entrar na Casa Branca, nós vemos que, seja pela valorização ou desvalorização, lá está as
estamos a medir uma força contra a outra, nós vemos efetivamente que os emerging markets têm ou subido mais ou caído menos do que o S&P 500. Ultimamente e desde o final do ano, o meu posicionamento tem sido mais nas small caps, e aqui vamos divergir um bocadinho daquele que são os índices principais, tanto o S500 como o Dow, mas as small caps têm tido então uma maior performance do que o S&P 500. E aqui estamos a falar do que é, essencialmente? Estamos a falar, neste caso, small caps, pequenas e médias empresas norte-americanas que, a meu ver, tendem então a seguir a economia norte-americana mais de perto, face à diversificação ou não diversificação que dão as 7 magníficas. Adriano, não sei se quer rematar algo. Não, eu já disseram tudo e isso. Eu também sou da minha opinião em relação ao S&P 500 e também ao Dow Jones. Vamos agora a um muito concreto de um setor específico, o tecnológico, e que o João já falou aqui brevemente, Sim. que é o Nasdaq. Vale a pena a aposta aqui, porque normalmente quando se fala que não se diversifica em termos de setor, que o retorno pode ser um pouco maior, mas o risco e a volatilidade também. Concordam com essa ideia ou de facto é algo que se deve apostar aqui? Não sei se o Adriano quer pegar, porque falou menos aqui nesta ronda. Eu sou mais um investidor que procura mais algumas empresas e normalmente entra a favor da tendência, nunca contra a tendência ou quando temos uma tendência que não está assim bem definida, está num range, porque também a maior parte dos investidores vai querer estar a crescer a sua conta ao longo do tempo e não vai querer estar a esperar muitos anos ou que a seguir tínhamos bons retornos, porque normalmente quando temos sempre grandes subidas, depois, alguns meses depois nunca vamos ter essas subidas, porque senão também íamos entrar numa bolha, ia ser a bolha de IA, a bolha também do S&P 500, e por essa razão é normal que seja mais um investidor que posicione quando os mercados estão a subir e depois quando os mercados estão a cair ou estão em momentos em que estão a lateralizar, normalmente não vou estar investido ou vou estar nos cantos à espera de apareçam oportunidades, porque também nem todas as oportunidades aparecem ao mesmo tempo. Claro. Normalmente vamos ter um índice, por exemplo, quando temos aqui as quedas no S&P 500, pois já praticamente todas as pessoas já queriam começar a investir na Europa e aí basicamente toda a gente esqueceu-se, já não queria os Estados Unidos, mas agora nestes últimos 2 meses agora já toda a gente já queria investir no S&P 500 porque também a Europa já não estava a subir assim bastante, por isso. Exatamente. Eu sou precisamente a favor daquilo que acaba da pergunta e é onde se dirige a pergunta. Ou seja, vamos entrar no campo da eficiência. Se pegarmos no Dow, o Dow é um verdadeiro exemplo de que o Dow e qualquer outro índice, mas peço desculpa, o Standard Poor's. Se pegarmos no Standard Poor's, o Standard Poor's é que é verdadeiramente um exemplo disso, dessa pergunta em específico. Ou seja, se nos focarmos no longo prazo, na performance de um índice, ele pode ter uma taxa de rentabilidade anualizada que anda ali entre os 7% e os 10%, depende dos períodos. Mas se nos focarmos no setor que empurra esse índice, e se nos focarmos e nos dirigirmos especialmente a esse setor, é como as modas, se andarmos na moda, portanto a moda, porque é que a moda? É porque é o que está na moda. E a moda é uma fórmula matemática que é daquilo que mais se repete. É daí que vem esse nome, não é? Então, dentro do índice SP500, o que é que está a empurrar o SP500 hoje? Se formos ver, é a inteligência artificial. Se formos ver, na década de 90, eram as energéticas, não é? Portanto, as 10 primeiras que estavam no SP500 no ano de 2000, está apenas uma. Neste momento, nos 10 primeiros, está apenas uma. Portanto, o que é que isso quer dizer? Precisamente vai de encontro à especialização. E eu sou a favor dessa especialização. Sou a favor de nos irmos adaptando à conjuntura. Agora está em voga a inteligência artificial. E tiveram as energéticas em tempo, não é? As energias verdes. Teve a banca antes de 2007. Em 2014 teve o setor automóvel. Portanto, a pessoa que se vai adaptando àquilo que está a empurrar as economias é a pessoa que vai retirar maior eficiência. Agora, diz-me assim, e muito bem, mas isso também lhe oferece risco. Também oferece mais risco. E é verdade. Pronto, pode não ser para todos, mas também é verdade que se eu pegar na rendibilidade que lhe dei dos 5,6% do Dow dos últimos 130 anos e se lhe retirar a inflação, ela fica resumida a 3,5% e as obrigações do Tesouro a 30 anos estão com 4,99%. Então, e sem risco. Então, eu diria que um avião também está mais seguro em pista à noite quando está parado, mas ele foi feito para voar. Portanto, isto vai de cada um. Deixe-me fazer precisamente esta espécie de provocação com o que acabou de dizer. Há 20 anos, as empresas que estavam no topo do SP500 eram precisamente, como disse, a banca, setores mais de old economy, que é o que caracteriza a Europa. Isso é sinal de que a Europa está
parada, estagnada? Sim, sim. E pegando até nas palavras, inclusive o que o Adriano estava ali a dizer, quando falou das tecnológicas, nós vamos pescar uma das melhores referências que nós temos na Europa, é a SAP. Uma tecnológica, faz softwares para grandes empresas como Volkswagen e tudo isso, e é irmos ver o gráfico onde ela está. Já chegou a ser a das mais fortes do índice. Estamos precisamente atrás. E ainda vamos estar mais atrás. Infelizmente, tenho essa informação para dar. Infelizmente, não sei, ainda vamos estar mais atrás, porque neste momento a CME, a maior bolsa do mundo, a maior bolsa de derivados do mundo, está neste momento à espera da autorização para um futuro, para contratos futuros de novos futuros que vai ser o petróleo do futuro, que é relacionados com a inteligência artificial, ou seja, vão ser lançados contratos futuros para o mercado, vai ser criada uma bolsa e um índice onde só se integram tudo o que tem a ver com matérias-primas relacionadas com a inteligência artificial. Estamos a viver escassez de memória RAM, escassez de drives, escassez de dados, escassez de muitas coisas, e isso vai começar a contabilizar, isso vai começar a entrar, vai abrir uma bolsa, portanto, um índice só para isso. João, mas por outro lado, para alguns a Europa quer-se assim, ou seja, para perfis mais conservadores, ainda é aqui que está quase o porto seguro dos investimentos. Sim, porque repare, pelo menos em Portugal, mas não só em Portugal, mas vemos que efetivamente os investidores olham muito para aquilo que são os dividendos, não é? O dividendo é o que a empresa reparte, os lucros que a empresa reparte com o acionista, mas a empresa é que define o que é que então irá repartir. Mas nós vemos que a yield do S&P 500, lá está, em termos de dividendos, estou a falar de modo geral, anda ali em torno dos 1,8, 1,9. Se olharmos, por exemplo, para índices como o Eurostock 50, que tem as 50 maiores cotadas, o Eurostock 600, olhando também para o DAX, por exemplo, que é o principal índice alemão, nós vemos então que, vendo especificamente o Eurostock 600, tem uma rendibilidade em termos de dividendos em torno dos 3,2, 3,3. E o investidor europeu, com maior foco, como eu disse, para Portugal, olha mais para a questão do dividendo. Nas norte-americanas, olha-se mais então para o crescimento e, ainda aqui ao pouco do início da conversa, vê-se com o boom que tem sido nas últimas 6, 7 semanas, então com os semicondutores. E olhamos, poderemos olhar ainda numa ótica de força, não é? Numa ótica relativa, como eu já expliquei há pouco, se olharmos tanto para o S&P como para o Nasdaq versus aqui o Eurostock 600 e o Eurostock 50, nós vamos reparar que de cerca de 2011, 2012, o relativo está em mínimos. Não é? Isto das duas, uma só indica uma coisa, ou que, neste caso, o Eurostock está a cair mais ou está a subir menos. Olhando aqui para... Face ao S&P 500. Olhando aqui para os indicadores de crescimento do mercado ao longo dos anos, como é que se perspectiva 2026? 2026, conseguimos olhar que se este boom continuar, claro que olhamos todos os dias manchetes também de que as avaliações estão muito esticadas, mas a grande questão aqui é se então estas empresas, falando novamente aqui das 7 magníficas, se elas vão conseguir monetizar todo o investimento que estão a fazer então em CAPEX, isto é, na infraestrutura, ao longo do tempo. Essa é que é a verdadeira questão. Olhando para o que falávamos há pouco, do risco cambial, é uma segunda camada de risco também. É importante explicar isto a quem nos vê, certo? Sim. Eu tenho um blog e também tenho um canal do YouTube e normalmente, já o ano passado, já muitos investidores diziam, mas tu estás a dizer que o S&P 500 está fazendo máximos históricos, mas eu olho para a minha conta na corretora, mas o meu ETF do S&P 500 não está fazendo novos máximos históricos. O que é que se passa mesmo por trás? E muitas pessoas não percebem porque, embora estejam a comprar o ETF em euros, estão investidos em dólar. E então, dessa maneira, estão investidos no S&P 500 e também estão investidos também na divisa, no dólar. E se o dólar desvalorizar, o euro vai ficar mais forte, mas em si a posição que tem em euros vai cair. E no limite pode haver até uma espécie de ilusão na própria performance, ou seja, numa moeda parecer um ótimo investimento e depois na realidade não é assim tanto. Sim. Mas também os investidores devem pensar, mesmo se estão a investir no S&P 500 para o longo prazo, provavelmente daqui a uns anos até talvez o dólar vai ficar mais forte e aí nesse caso vão começar a ganhar mais do que estão a perder neste momento. E por essa razão talvez compense mais neste momento estar a aumentar a posição e também a aproveitar porque também é uma posição de longo prazo. Qual é que é a vossa opinião sobre ETFs com proteção cambial? Para, no fundo, amenizar um bocadinho este risco?
Ganha-se na gestão, porque não tem que se ter esse trabalho, porque nós podemos nos imunizar contra o risco cambial. Nós podemos estar investidos numa ação americana, numa ação de qualquer sueca, norueguesa, dinamarquesa e depois fazer a devida cobertura, a devida proteção cambial e se existem essas ferramentas estão disponíveis para que a oscilação dessa moeda não tenha repercussões na performance da carteira. Porque eu diria que isso simplifica a vida das pessoas. Portanto, tudo aquilo que são os negócios e tudo aquilo que é coisas que simplificam a vida às pessoas, porque as pessoas não podem ser todas especialistas na mesma coisa, não é? Porque senão não tínhamos dentista para ir ao dentista quando precisássemos, por exemplo, não é? Precisamos de especialistas. A verdade é que isso agiliza e facilita a vida das pessoas. Portanto, eu sou muito apologista de que, inclusivamente, as ações na Bolsa de Frankfurt estão a cotar ações da Tesla a cotar em euros, estão ações da Apple, ações da Google a cotar em euros, sem que seja um ETF. Portanto, essa parte já está tida em conta. Agora, é verdade que a performance dela não é tão tida em conta porque parte do dólar, mas isso tem sido uma das armas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é dos maiores exportadores do mundo precisamente porque tem uma moeda barata, faz com que essa moeda seja mais barata para que eles ganhem na exportação. Isto é o preço a pagar. Eu não posso comprar um carro descapotável e exigir que ele tenha ar-condicionado. Ou eu quero sem capota, porque é que eu quero o ar-condicionado? Portanto, temos que decidir, e como o João dizia há pouco, e bem, aqui a Europa tenta chamar os investidores através dos dividendos. Nós vamos ver os dividendos da Apple, de uma Nvidia, de uma Amazon, são ali muito perto de zero. Mas temos que equacionar o que é que nos dá a empresa em crescimento, que não é retirada no valor da empresa, pelo dividendo, porque o dividendo é taxado logo naquele ano imediatamente e a empresa, enquanto estiver em carteira, é um ativo que está a crescer, que é taxado no momento em que se venda ou em função de questões fiscais, que não é aí que eu quero entrar, não é? Portanto, resumindo, eu vejo isso bem e é por essa razão também que eu continuo a achar que este ano ainda vai ser um ano positivo. E uma das razões porque eu acho que este ano ainda vai ser um ano positivo, aproveitando ainda que essa pergunta venha de trás, é porque se está a descontar desde 2021 esta parte que as tecnológicas estão em boom, e que isto está numa bolha, está toda a gente a sonhar com a bolha e enquanto houver muita gente a sonhar com a bolha está a perder tempo e o mercado está a ir contra essas intenções porque o mercado faz precisamente isso. Este segundo trimestre arrancou com a maior pujança desde a era Covid. O SP, precisamente por causa do fecho, que alguns fundos tiveram que fechar de posições de cobertura, ou seja, imunizam a carteira, colocando-se para baixo nos contratos futuros para proteger aquilo que está para cima. Mas depois vem que aquilo não para de subir, tiram esse tampão e aquilo às vezes sobe mais, não é porque há investidores a entrar, é porque é esse tampão que é retirado. Portanto, está-se aqui a imaginar que o mercado vai cair, um dia vai cair, obviamente as pessoas têm que fazer a sua gestão, mas neste momento o efeito que está a haver no mercado é fecho dessas posições que ainda estão a dar mais subidas. As últimas apresentações de resultado deste ano da Google, a Nvidia está aí à porta, mas a Google, por exemplo, surpreenderam para positiva, quer dizer, todas têm estado a surpreender. Portanto, e o mercado desconta expectativas futuras, não é o valor da empresa agora, porque se fosse o valor da empresa agora, muitas caíam mais de 60% e de 70%, porque elas descontam expectativas futuras. E a questão geopolítica, porque obviamente esta proximidade geográfica também tem o seu peso e os Estados Unidos acabam por beneficiar aqui de um maior isolamento geográfico, não vem abalar essas expectativas que falávamos, João? Eu penso que não, porque o mercado, e pegando nas palavras do Luís agora por último, o mercado desconta expectativas, não é? Apesar de que nós vemos neste momento tanto a referência europeia, que é o Brent, e também o WTI, que é a referência norte-americana, nós vemos que estão mais ou menos a cotar a par, ali em torno dos 98, 100 dólares, mas como o mercado já está a descontar expectativas futuras e se olharmos para o mercado de futuros mais próximo do final do ano, poderemos olhar para o último trimestre, outubro, novembro, dezembro, nós vemos que não ultrapassa ali a zona entre os 80 e os 82 dólares. Isto é, o mercado está a precificar que venha a haver um abrandar das tensões aqui dos Estados Unidos, Irão e Israel. Investir apenas no mercado europeu neste momento é um forte erro para qualquer um. Sim. Eu acredito sim. Quando comecei a investir, as primeiras ações que comprei foi da Microsoft e a seguir foram as do BCP. E basicamente depois disso ainda cheguei a comprar ainda mais ações portuguesas, mas
depois comecei-me a focar só em ações dos Estados Unidos e mesmo pagando mais comissões por comprar ações americanas e também por causa da conversão euro-dólar. Mesmo assim, para mim, na minha ótica, compensou mais e continua a compensar estar a investir nos Estados Unidos do que estar a investir na Europa. Mas esses erros foram cometidos porque na altura faziam sentido ou hoje consegue olhar para trás e perceber que eram erros de principiante, digamos assim? Eu acredito que continua a fazer sentido isso, seja há uns anos atrás ou agora, isso porque também os Estados Unidos têm uma capacidade muito maior, também vamos ter muito mais investidores a comprar ações norte-americanas do que vamos ter a comprar ações europeias. E basicamente quase que é só investidores europeus a comprar ações europeias e mais alguns noutros países, mas no mercado norte-americano é muito mais fácil de aceder do que de outros países na Europa. Então, presentemente, o mercado europeu ainda faz sentido para quem? Eu acho que, portanto, eu vou dizer isto de outra forma. Eu não considero que seja, não vou dizer que seja um erro. É obviamente que quando nós atingimos um nível de experiência tal que consideramos que temos ali algo que dá 10 para algo que dá 5 a nível profissional, levar isto no dia-a-dia, como faz o Adriano e como fazem pessoas que andam nisto no dia-a-dia, é óbvio que constitui um erro, porque é um erro para a eficiência da própria gestão. Mas eu não vou dizer que é um erro porque vai do perfil. Então, eu diria assim, por exemplo, há pouco aqui o João falava do Russell 2000, aquele onde estão as PMEs, e depois também falava do Eurostock 600, onde também estão PMEs. Eu, por exemplo, acho que comparar Eurostock 600 com o SP 500 não estão muito lado a lado, porque o Eurostock 600 tem PMEs. Mas eu acho que há perfis para tudo. Então, eu diria assim, não é um erro. Para quem está a começar, se calhar os índices europeus é o menos complicado e é aquilo que vai dar menos ataques cardíacos quando as coisas não correm bem. Por exemplo, o Eurostock 50. Vamos simplificar. O Eurostock 50 dá sono. Para quem leva a vida como leva o Adriano, dá-lhe sono, ele fica aborrecido, porque ele quer adrenalina, ele quer atividade e ele vai ficar com sono. Mas para quem está a começar, é como aquele nosso filho que nós ensinamos, para quem os tem, não é? Eu tenho 6, vocês não sei, mas para quem os ensina a andar de bicicleta, primeiro com rodinhas, é o Eurostock 50. Okay. Depois tiro-lhe as rodinhas, vais para o CAC 40, o índice francês, já é um bocado mais volátil. Agora já és capaz de conduzir com as mãos, sem mãos, já vais para o DAX, para o índice germânico, o DAX 40, não é? Portanto, eu considero que é um bom início, um bom impulso. E há pessoas que se podem identificar com eles de tal forma que ficam ali sempre e identificam-se. O que nós não tenhamos dúvidas é que o mercado americano continuará, por enquanto, a ser aquele que mais cresce. Uma razão é o mais recente. É que se nós pensarmos, o mercado americano... Os Estados Unidos têm quantos anos de história? Tem 250 anos? Tem 200 e algo? Tem 200 e algo anos. Não é? À volta de 250. É, não é? Pronto. E a Europa? Quer dizer, não é? Portanto, isto já diz tudo. Portanto, nós somos mais... parecemos aquela que esmurro. Portanto, é isso que se passa aqui. Eles lá são mais ágeis logo. Portanto, a nível profissional, qualquer bom profissional quer liquidez imediata, como dizia o Adriano, quer que algo corra sem pestanejar. Não tem que fazer telefonemas. Aquilo é à velocidade de um clique. Na Europa, às vezes, a coisa também vai funcionando já à velocidade de um clique, porque eu sou do tempo em que se telefonava para se executarem ordens, não é? Mas a verdade é que, portanto, há perfis para tudo e para quem está a começar, eu até recomendaria a Europa. Imagina alguém que está a começar a entrar num índice tecnológico que subiu a uma média anualizada de 18% desde 2011 a esta parte. Se o vir cair 20%, vai ter um infarto. Portanto, se calhar... Mas para quem lá está a retirar valias de 1000%, acumuladas... se calhar 20% faz-lhe umas cócegas, portanto, é um bocado esta a analogia que eu faço. Portanto, há perfis para tudo. Como eu pego aqui, por exemplo, num exemplo que muito se vende, e com muita razão, Warren Buffett, por exemplo, a gente fala nos investimentos da Warren Buffett. A minha formação de base é a economia, e eu posso lhe comprovar por A mais B que se toda a gente investir como Warren Buffett, as economias param, porque o senhor fica a vida toda com os investimentos ali. E o que faz as economias crescer é a velocidade de circulação do dinheiro. Não é comprar o mesmo sofá e ficar com o mesmo sofá há 30 anos. Não é viver na mesma casa há 70 anos. É a velocidade de circulação do dinheiro. Portanto, se toda a gente estagnar o capital, esse capital não tem crescimento, porque depois também ninguém consome e as empresas que geram produtividade com base no consumo também não crescem. Portanto, tem que haver perfis para tudo. O Adriano há pouco ia acrescentar algo. Não. Eu também sou da mesma opinião que o Luís disse sobre o Warren Buffett, porque também hoje em dia muita gente fala sempre do Warren Buffett, que o Warren Buffett isto ou aquilo.
ou até que recentemente agora temos que o Warren Buffett tem, neste caso a Berkshire Hathaway, está com bastante dinheiro em caixa, em T-bills e também dinheiro de lado colocado porque acha que vem aí uma crise ou que as bolsas vão cair bastante, isso. Mas a realidade é que ninguém sabe o que é que vai acontecer, ninguém sabe o futuro e por essa razão as pessoas estão simplesmente a especular e o preço, a cotação das ações, a cotação dos índices é baseado nas crenças das pessoas. Se as pessoas pensam que vai subir, as pessoas vão comprar a ação, vão comprar os índices e por essa razão é que as ações sobem e os índices sobem. Senão, se fosse baseado em expectativas, como muitas vezes temos muitas pessoas que olham, esta ação está cara ou o índice está bastante caro, e é a expectativa, então fosse cair, as pessoas não compravam e até mesmo os índices iam cair e as ações iam cair. Sim, e já agora, com base no que o Adriano estava a dizer, vou aqui aproveitar a pergunta e fazer com que faça todo o sentido investir na Europa. Por exemplo, eu agora acabo de me lembrar aqui de uma questão, que é uma metodologia que o Warren Buffett, que ninguém fala, porque ele não o faz público, de qual é que é o verdadeiro retorno que ele obtém nas carteiras, ou uma das bases do retorno. E eu vou dar, por exemplo, um exemplo. As empresas, como disse o João Cruz, na Europa pagam mais dividendos. E é um facto. O que é que nós podemos fazer para que faça sentido estar investidos na Europa? É seguindo um mix da metodologia de Warren Buffett aplicada à Europa, que é ganhar com base também nos dividendos, que é a tal maravilha do composto. De que maneira? E eu vou dar um exemplo básico, muito teórico. Se nós comprarmos uma ação hoje que vale 1 euro, e supondo que daqui a 10 anos ou 15 essa ação está a valer 20 euros, ela vai pagar dividendos daqui a 15 ou 20 anos em função do preço daquele então. Se os dividendos forem de 5%, está a ver, 5% de 20 euros, se nós fizermos aqui as contas, portanto, 10% são 2 euros, 5% é 1 euro. Se as comprou a 1 euro, está a receber de dividendos 100% em relação àquilo que investiu há 20 anos atrás. E aí, investir na Europa faz sentido. A 10, 20 anos vista, porque as empresas cá pagam maiores dividendos. Certo. E se quisermos ficar com um bocadinho mais de frio, mas ter melhores rentabilidades, subimos até aos países nórdicos-escandinavos, nomeadamente Dinamarca, Noruega e Suécia, que têm dividendos que andam entre os 3% e os 9%, de empresas muito estáveis, não é? E que essas empresas estão neste momento a ter melhor performance que a própria Europa, um bocadinho abaixo dos Estados Unidos, mas que são um mix também interessante, ainda que o efeito de divisa tenha ali o seu impacto. Portanto, está aqui como é que realmente faz sentido investir na Europa a longo prazo. Comprar algo que é bom, que tem crescimento e que daqui a 10 anos o que está a pagar em dividendos às vezes é quase tanto como aquilo que se comprou a ação. E é desta forma que se ganha dinheiro com os dividendos. Está todos os anos a receber, imagine, 100% sobre aquilo que investiu há 10 anos atrás, 20 anos. Se correr bem, é maravilhoso. Já agora, só dar aqui uma nota, o Adriano falou aqui na Berkshire, e se formos a ver a Berkshire, nem tem tido uma performance, não é, como uma ideia que as pessoas têm, não é, que é sempre em alta. Se formos comparar com os principais índices, olhamos para o S&P, mas é mais notório no Nasdaq, não é? Nós conseguimos reparar que está praticamente estagnado. Não é? Neste momento até estamos em mínimos, o Nasdaq até está a ter uma melhor performance nos últimos cerca de 20 anos face àquilo que é então a performance da Berkshire. Só dar aqui esta... E esta Berkshire é a empresa da Warren Buffett, que ganha muito sobre os dividendos e paga 0 dividendos. Sobre a empresa dele, paga 0 dividendos. Portanto, já foi o homem mais rico no mundo, neste momento está em 11º, ao lado da Amancio Ortega, o dono da Zara. Da Inditex. Está aqui uma boa comparação. Está aqui uma boa comparação. Warren Buffett, o exemplo da diversificação, em 11º no ranking mundial. A Amancio Ortega da Zara, diversificação nenhuma, porque só está no mercado têxtil com o mesmo nível de riqueza. Portanto, e quem está em primeiro neste momento tem quase o dobro da fortuna em relação ao que está em segundo. Elon Musk, um exemplo daquele que vai de uma das perguntas que colocou a favor daquilo que está na moda. Portanto, esse senhor está sempre a investir naquilo que está na moda. Um dos fundadores da PayPal, aquilo não funcionou, saiu depressa. No ChatGPT também foi um dos principais financiadores no início, etc. Portanto, isto são exemplos, realmente. Se tivéssemos que olhar para um horizonte temporal de 5, 10 anos, que setores é que valeria mesmo a pena começar agora a investir? Tentando sendo um bocadinho fora da caixa, não indo para a inovação, para a inteligência artificial. Há pouco falámos um pouquinho dos mercados emergentes, não sei se podemos ir um bocadinho mais por aí, pensar um bocadinho mais fora do óbvio. Os mercados emergentes, acredito, até pela questão das commodities, nós olhamos
para a América Latina. Por exemplo, pegando no índice brasileiro, subiu-se mais de 20 mil pontos. Estamos aqui a falar, se calhar, do final do trimestre do ano passado, não até então, mas até há uns meses atrás, e como tanto o Brasil como outros países, sendo rico em commodities, isto é, em matérias-primas, isso também, ao mesmo tempo, lá está a questão cambial, se houver também um dólar mais fraco, aí sim estes países poderão ver-se beneficiados. Claro que é uma questão difícil também de responder, não é? O que é que vai acontecer daqui a 5, 10 anos? Não podemos fazer futurologia, não é? Ninguém sabe, não é? Mas, pelo menos, a narrativa, digamos assim, ou o tema que está a dominar é claramente os semicondutores e a inteligência artificial. E eu diria que até neste intervalo temporal, 5, 10 anos, a robótica também possa assumir aqui um papel de destaque. Obviamente também ligado a tudo isto, não é? Porque é preciso chips, tecnologia sempre mais inovador. Adriano, retribuindo aqui a pergunta. Também a parte disso, e também adicionando aqui ao que o João disse, também provavelmente como para fazer os chips, também para a inteligência artificial e também para outras partes, também vai ser preciso o uso de materiais, de terras raras e também provavelmente companhias que estejam inseridas em mineração em terras raras ou nem que seja mesmo a negociação de terras raras. Exato. Eu agora aqui estou a ser forçado, isto parece que é uma ginástica que nos está aqui a fazer, que nos está a levar para o lado da Europa. O setor do armamento, o setor da defesa na Europa, a Europa não está contente com aquilo que os Estados Unidos, que o Trump está a fazer, está-se a rearmar. A Rheinmetall, empresa alemã, que tem já uma fábrica na Ucrânia, abriu outra recentemente no norte da Alemanha, e as suecas, está tudo a investir no armamento. Portanto, aí começamos a olhar para elas, portanto, essas empresas, embora o mercado já esteja a começar a descontar, a Europa já não quer, já está a ponderar e a encontrar alternativas de caças, em vez de comprar aos americanos, comprá-los, portanto, fabricação europeia. Portanto, olharmos para esse setor. E a Rheinmetall, desculpa interromper-te, Luís, até é um caso curioso que quando começou a guerra no Irão, a Rheinmetall, e se olharmos também, por exemplo, para a Lockheed Martin no mercado norte-americano, no dia 28 de fevereiro ou 2 de março até começaram a cair. Lá está, ainda ao encontro do que tu estás a dizer, que o mercado desconta essas expectativas e tudo o que subiu desde fevereiro de 2022, que a guerra da Rússia e da Ucrânia, agora as pessoas certamente, uma nova guerra, continuariam então com as perspectivas de alta e o mercado precisamente dá em sentido contrário. Exatamente. E outro setor que não podemos subestimar, que é um setor do qual depende fortemente as empresas das tecnologias, que é as energéticas. E tudo o que for com energia, produção de energia e energia sustentável, porque estas consomem muita energia, todos estes aparelhos, todas estas tecnologias consomem muita energia. Se todos os carros fossem elétricos no planeta, não havia energia. Nós não produzimos energia para isso. Portanto, isso é preciso, é outro setor que vai ter muito para crescer. Se quisermos estar atentos, o setor da área da construção, ali na periferia da Ucrânia, quando aquilo acabar, vai haver muito para construir, vai haver muita construção para fazer, porque aquele país é enorme, seria o maior país da Europa, se integrasse, no caso de integrar a Europa. Mas é estar atento ou arriscar já? É para estar atento, é para estar atento, porque o arriscar é em que empresas? Quais são as empresas com quem tem contactos? Porque é que eu tenho confiança que os Estados Unidos, ou que este ano, posso me enganar, mas estou preparado para me enganar porque tenho guarda-chuva, não é? Mas porque é que eu tenho confiança que os Estados Unidos vai continuar a subir? Porque basta olharmos para as declarações do Trump e para percebermos, quando ele diz um disparate, no outro dia está a corrigi-lo. Porque por trás dele estão os investidores e está o efeito que isso tem nos mercados. Ele próprio tem grandes investimentos nos mercados. Lá o inside trading não é como cá. Cá é mais penalizado. Então o mercado reage logo. Portanto, é para estarmos atentos a esses setores. Outra questão para onde vamos ter que olhar, obrigatoriamente, e já há quem esteja a notar isso, é o crescimento da Índia. E eu dou exemplos mesmo dados já. Por exemplo, a 3M é uma das maiores empresas americanas que faz tudo e mais alguma coisa. Autocolantes, todo esse tipo de coisa, a 3M faz, uma empresa americana. Essa empresa cresceu 4 ou 5% nos Estados Unidos no último ano, se não estou em erro, cresceu 3.000% na Índia. A Índia está a roubar muito protagonismo à China em termos de mão de obra. Porquê? Porque não existe aquela guerra comercial como existe com a China. A aproximação da China à economia americana preocupou, começou a haver ameaças e a própria Apple deslocou-se já com instalações para a própria Índia. A Índia está a crescer, há empresas americanas a crescer muito mais na Índia, 10 e 100 vezes mais do que aquilo que cresce na Europa e nos Estados Unidos. Portanto, olhar para a Índia como um mercado emergente,
que já está a crescer e que vai continuar a crescer, porque basta olhar para a forma como eles reagem a todos estes conflitos. Eles estão sempre nem sim nem não, estão sempre ni. Portanto, querem estar politicamente dos dois lados. Claro. Portanto, é a forma como eu olho para as oportunidades. Se esta tensão que estamos a assistir no Médio Oriente se agravar ainda mais, de que forma é que já no curto prazo o mercado pode reagir, João? Poderemos olhar para as empresas petrolíferas, que desde que começou a guerra efetivamente tiveram uma grande subida. Houve agora, lá está, é difícil também tentar aqui antecipar, mas quando nós olhamos, vemos Donald Trump a mandar um tweet, isto é, a favor de um abrandamento da guerra, no dia a seguir, como o Luís estava a dizer e bem, as coisas revertem, não é? E nós, nesse aspecto, nunca sabemos. Mas se olharmos para as empresas energéticas, elas também, ao mesmo tempo, nos dizem, porque as maiores empresas petrolíferas, ou pelo menos das maiores, estão sediadas nos Estados Unidos. E, consoante o preço também do petróleo, iremos ver como é que se irá movimentar. Neste momento, parecem já estar a descontar um desescalar da guerra, mas tudo pode mudar da noite para o dia com Donald Trump a fazer algum tweet na sua rede social. Não é? Neste momento é o que o mercado está assim, é mesmo muito, muito incerto. Adriano, perspectivava-se que este ia ser um bom ano para investimentos, com alguma estabilização da inflação e das taxas de juros. Já se percebeu que não vai ser necessariamente assim. Em que é que isso se traduz e em que é que isso muda na prática? Isto também, com a inflação também ao aumentar, também vão, provavelmente a médio e curto prazo, vão ter que também aumentar as taxas de juros. Se aumentar as taxas de juros, depois vamos ter principalmente ações de empresas de tecnologia, que normalmente são as que têm maiores dívidas, vão ser as mais afetadas, porque também se têm dívidas e temos os juros a aumentar, também vão ter que estar a pagar muito mais dinheiro por causa de estar a pedir dinheiro emprestado. E normalmente essas ações são sempre as mais afetadas e a maior parte dos investidores, principalmente investidores experientes, vão estar a se mudar em ações que sejam mais defensivas. Normalmente há ações de empresas como a Coca-Cola, também de produtos de higiene, de limpeza, porque normalmente, mesmo que haja uma guerra ou não, mesmo que haja algum problema, mesmo com a inflação bastante alta, as pessoas precisam sempre de produtos de limpeza, também nem que seja beber uma Coca-Cola e isso, para não estar só a beber água, mas e para saber que temos estas empresas sempre a ser um porto seguro nesses momentos em que a inflação está alta e também que os mercados estão em queda, por isso. Há algum setor que não vale a pena o risco agora, em regra geral? Para quem está a começar, sobretudo, presumo esta... Que não vale a pena o risco, eu diria que entrar neste momento em setores relacionados com os semicondutores e com a inteligência artificial é tentar apanhar um comboio em andamento. Pode-se partir todo, não é? Ou seja, por causa do... ele vai ter que... Mas as pessoas têm que pensar que numa estação estão sempre a passar comboios, portanto, é esperar. Portanto, eu diria que, como dizia o Adriano, os setores defensivos, nomeadamente os não cíclicos, porque não estão sujeitos aos ciclos, é claro que esses são setores que, mesmo quando os mercados se assustam, toda a gente foge, toda a gente grita incêndio e depois é que olham para trás, mas espera, o incêndio não é na minha casa, e é isso que acontece. E quais são esses setores? São, por exemplo, os não cíclicos, como estava a dizer o Adriano, toda a gente precisa de uma pasta de dentes todos os dias e de um rolo de papel higiênico. São, por exemplo, o healthcare, que é saúde, setor de comidas e bebidas, todos nós comemos, e, portanto, são os setores que estão menos, vamos dizer assim, são os menos voláteis para quem quer começar a andar neste mundo e não quer entrar já de cabeça em algo porque também se criou muito aqui aquela coisa do FOMO. FOMO é aquela mensagem de marketing de não percas a oportunidade. E depois as pessoas não querem perder uma oportunidade e pronto, e a coisa às vezes portanto, é mais arriscada. Vai do cardio de cada um. Eu costumo dizer que quando pensavas em investir X, investe 5% desse X, porque se aquilo cair 1%, perdes 5% de 1%. E 5% de 1% é X menos 95%, não é? Portanto, é um bocadinho assim. É essa a recomendação que eu diria. João, partilha desta opinião? Sim, eu partilho aqui da opinião do Luís. Lá está, eu fui mais para o momento atual, daí ter falado no setor energético e, claro, as pessoas também precisam de se mover, não é? E para isso também utilizamos tanto a parte elétrica como também o gasóleo ou a gasolina e o setor também ele defensivo, os consumer staples, o consumo básico, como o Luís falou, as pessoas precisam de comer
E mesmo que haja algum período recessivo, nós não sabemos quando, lá está aqui o tentar adivinhar, não vale a pena, mas quando há algum problema também no mercado, esse setor mesmo assim tende a sair bem, porque as receitas também são estáveis, podem oscilar um bocadinho para cima, um bocadinho para baixo, mas não sai ali da média, porque as pessoas, se tiverem que cortar em alguma coisa em casa, irão cortar, por exemplo, no Spotify, na Netflix, pronto, nesse tipo de serviços. Agora, deixar de comer é que é mais complicado, e tomar o seu banho e estas coisas. Agora, o jantar fora e tudo isso, tudo que são coisas supérfluas, digamos assim, se a pessoa tiver um orçamento limitado, claro, irá certamente aqui cortar. Estamos a entrar nos minutos finais e reservamos sempre aqui estes minutos para umas últimas questões em título de resumo da nossa conversa, para uma resposta um bocadinho mais rápida e mais concreta. Podemos então dizer que o dólar é um refúgio em tempos de incerteza global? Sim, podemos dizer isso porque então, normalmente a maior parte das empresas que estão hoje em dia, seja na Europa, seja em qualquer país, noutros continentes, são basicamente empresas americanas e que, acontecendo qualquer coisa, ia afetar o dólar, mas como já tem aqui um comércio com vários países, é muito mais complicado do dólar ter assim uma grande queda do que se estivermos a comparar com o real ou com outras moedas de outros países em que, embora também, por exemplo, o Brasil paga juros bastante altos e os depósitos a prazo, na versão de lá, são juros muito mais altos do que 10%, mas mesmo assim, se compararmos e ao convertermos o real para euro, nunca vai dar os 10%, vai dar sempre muito menos. E por essa razão aqui o dólar é sempre uma moeda bastante importante. O sonho americano ganha à resiliência europeia? Ainda que eu, por exemplo, agora por questões de refúgio, eu aqui já fujo um bocado para o euro. Eu agora considero que o refúgio é o meu Euribor, por exemplo. E vou fundamentar a minha escolha. Se a taxa de juro, neste caso a Euribor a 3 meses está em 2,20, 2,24, no momento, anda aqui, entre os 2,14 e os 2,24, 2,25. Qual é que é a referência e o que é que o BCE quer para um crescimento estável? Se vimos dos 4 e tal, é 2. Eles querem 2, meta deles é 2. Sempre que virmos uma taxa de juro ali perto dos 2, uma Euribor o mais perto possível dos 2, eu não posso dizer que é comprar, mas aquilo, tudo o que for abaixo de 2 já não é crescimento, é quase decrescimento, não é? Portanto, tudo o que for perto de 2, se estamos perante sensações de muitas emoções, perante muita volatilidade à porta, muita incerteza, subida dos preços das cestas de bens, a carne de vaca sumiu nos Estados Unidos 100% desde janeiro até à data. Portanto, os bens estão a subir e isso gera preços altos. Preços altos faz com que o BCE venha intervir. O que é que o BCE faz para intervir e para arrefecer a economia? Sobe as taxas de juros. Então, uma pessoa refugiar-se numa Euribor, comprando Euribor, é uma forma de que aquilo que sobe a inflação é aquilo que sobe na cesta de bens no seu geral, é aquilo que vai subir no seu cabaz de compras, é uma das formas de se refugiar e de se proteger. Se descer não vai muito abaixo dos 2, eu não posso garantir isto que eu estou a dizer, sim. Como é óbvio, e ainda bem, porque senão não havia mercado, não havia contraparte, toda a gente fazia o mesmo, mas se a taxa de referência é aos 2, a gente sabe que 2 é a linha do meio e que aquilo anda sempre ali. Sempre que está na linha 2, a tendência é subir e se vem abaixo, recupera mais rapidamente do que desce quando está lá em cima. Portanto, eu aí já olho para o refúgio em termos de investimento como o meu Euribor. É um ótimo ponto de vista, sim, João. Desempatamos? Desculpe, não. Desempatamos? Lá está, eu acho que vou buscar um pouco dos dois, mas claramente aqui tanto o dólar como o euro são moedas fiat, não é? São aqui moedas fiduciárias. Fiduciário vem de fé, não é? Do acreditar, é como eu ir ali comprar pão e tanto eu como a minha contraparte temos que acreditar naquilo que é a instituição do BCE. Claro que neste momento muito se tem colocado em linha de conta a credibilidade tanto do BCE como da FED, como também de outros bancos centrais. O ouro tem assumido também um papel cada vez mais relevante. Aqui não falo de ouro papel, não é? Que é o chamado ouro que negocia nos mercados derivados. Estou a falar, sim, de ouro físico. E neste momento, então, cada vez os investidores estão a ir mais, não só investidores, neste caso de retalho, institucionais, até bancos centrais, cada vez estão a ir mais por essa via. E já agora aqui uma pequena nota, até a taxa de inflação é uma história muito engraçada porque foi decidida na Nova Zelândia em 1992, a meio de uma entrevista, fizeram-lhe uma pergunta ao governador do Banco Central da Nova Zelândia
E ele disse qual é que seria aqui uma boa taxa. E ele lançou aqui para o ar, não é? 2%. Lá está, isto faz jus àquilo que são as moedas fiduciárias, é a fé, é o acreditar. E neste momento, o dólar, aqui, o Adriano, e euro, aqui o Luís Correia Tavares, são as moedas mais fortes dentro de todo o REC, mas também termos aqui alguma presença em ouro físico. Claro que se formos comprar uma coisa, tome uma barra de ouro, não é? Não vamos fazer assim, é uma moeda. Mas eu teria também em reserva ambas as moedas. Mas é importante ressalvar que, no caso do Adriano, é a matéria-prima que ele utiliza para chegar à matéria elaborada. Se ele está o dia a dia a negociar ações americanas, não faz sentido estar a trocar a moeda, faz sentido a moeda dele ser a americana. Porque se ele está a fazer compras em euro e depois converte em dólares, compras em euro, converte em spreads, vai-lhe consumir parte do trabalho que ele faz ao longo do dia. Faz todo o sentido ele estar identificado, portanto, a conduzir o dólar, uma vez que o dia-a-dia dele é no mercado americano, não é? Muito bem. Luís, João e Adriano, muito obrigada pelo conhecimento que Obrigado. partilharam aqui hoje. Não há uma fórmula mágica, os dois mercados podem ser uma opção para apostar, desde que o faça com informação e confiança. É também por isso que estamos aqui. Obrigada e até amanhã.